Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Douglas. E eu sou a Viviane. E nós somos... Vamos lá. Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Douglas. E eu sou a Viviane. E somos o casal Virando o Jogo na Europa. Pessoal, voltamos aí para trazer a segunda parte aí do nosso vídeo, falando dos pontos ruins que nós vivenciamos aí no Brasil. E antes de qualquer coisa, nós queremos pedir que você deixe aquele like, comente, compartilhe aí, também contando um pouco da experiência que vocês tiveram no Brasil, ruim, boa, enfim, e analisando os nossos pontos aí para ver se são pontos aí que valem a pena levar em consideração. Então vamos lá, depois de 4 anos, voltando ao Brasil, quais foram os pontos ruins que nós vivenciamos no Brasil? Primeiro ponto, amor. Preço. Preço. Preço é uma coisa que nós nos assustamos. Aí de repente alguém pode perguntar, mas espera lá, vocês ganham em Libra, vocês trocam 6,40, 6,70, depende da época, 7. Mas assim, gente, é claro que quando a gente fazia a nossa troca, a conversão, né, financeira, a gente percebia que basicamente para tomar um café, para comprar as coisas na rua, no supermercado, era meio que próximo do que a gente gastava aqui para tomar um café fora. Sim. Supermercado nem tanto, supermercado acabava sendo às vezes até um pouco menos do que aqui, porque claro que a gente tem um custo de vida menor dentro do comparativo com o Brasil. Mas quando a gente tentava se colocar na posição do brasileiro que vive no Brasil, assalariado, nós nos assustamos porque de 4 anos, a última vez que nós fomos lá para agora, 4 anos depois, os aumentos assim foram absurdos. A gente viu os preços das coisas, qualquer coisinha que a gente ia comprar assim, era assim um absurdo, era assustador sair para fazer compra ou, enfim, ter alguma experiência fora, tomando um café ou algo do tipo. Como a gente tinha muita coisa para resolver na rua, então não dava tempo de voltar em casa, comer, então a gente sempre tinha que comer alguma coisa pela rua. Tinha que almoçar fora, às vezes tomar um café da tarde, então essas coisas a gente meio que se assustou porque falou assim, cara, para quem vive a realidade do Brasil, com o salário do Brasil, e ao mesmo tempo que isso foi uma coisa que nos chateou muito, né, que foram coisas que a gente achou ruins, voltando depois de 4 anos no Brasil, a gente percebeu que o brasileiro é muito aguerrido, é muito guerreiro, ele é muito trabalhador, porque hoje a gente diz, para realmente viver no Brasil, se você não tem um poder aquisitivo alto, sendo aí assalariado, você tem que ser muito guerreiro, porque realmente é bem difícil. A gente ia para os mercados, a gente via as pessoas na rua. A gente se perguntava o tempo todo como que alguém que ganha salário mínimo consegue viver. Consegue viver. Porque o preço de tudo é muito é muito difícil, assim, o básico, a gente fala do básico, eu não estou falando de luxo, eu estou falando do básico. Claro, comparando, porque a gente também passeou por shoppings, a gente foi ver preços em lojas e tudo mais, é assustador. O imposto que se paga no Brasil, pelo salário que o brasileiro tem para comprar aquelas coisas, é um absurdo. São coisas assim que a gente fala assim, poxa, é o mínimo que o ser humano precisa para sobreviver. E mesmo assim é complicado, seja roupa, seja o vestuário, seja questão de higiene pessoal, que é bem caro, alimentação, qualquer carro, casa, qualquer coisa, gente. A gente ficou bem assustado. De 4 anos para cá, o quanto isso aumentou. E parece que a tendência é cada vez aumentar mais. Se nós que vivemos na Inglaterra já percebemos um grande aumento no país que vivemos, a gente se assustou muito com o que acontece no Brasil. É aquilo que a gente fala, se a gente converter o dinheiro do Brasil aqui, vamos dizer que dá a mesma coisa, restaurantes e padarias, né? Sim. Mas para quem vive lá, se for um por um, não dá. É bem difícil. Na realidade brasileira é bem complicado. Eu acho que fica difícil para sobreviver e pagar as contas. Segundo ponto, amor? Criminalidade. Criminalidade é uma coisa que, claro, o Brasil é conhecida por isso e é triste, mas a gente até achou que, não, vamos desencanar, vamos deixar isso aí meio de lado, porque criminalidade tem no mundo todo. Claro, aqui na Inglaterra tem alguns problemas de criminalidade, furtos, mas assim,
Foi complicado quando nós fomos para lá, porque nós somos de São Paulo, e São Paulo é uma grande metrópole que passa por um baita de um problema da criminalidade, da violência em larga escala. E isso foi assustador, porque a gente via que eles estavam mostrando, vira e mexe, claro que é muito normal isso na reportagem, mas muitos avisos de você não andar com aliança. São 2 roubos do momento, né? De você não andar com aliança, porque eles estão roubando aliança, porque 1 grama de ouro no Brasil custa R$800, então eles estão matando por conta de uma aliança. O roubo de celular, que é em qualquer lugar no mundo, mas lá chega-se ao ponto que se você estiver dentro do seu carro com o vidro fechado, eles quebram o vidro do carro e levam o seu celular, principalmente aberto, porque aí eles conseguem acesso a contas bancárias e outras coisas. Mostram imagens de gangues entrando no meio do trânsito. Quando o trânsito dá aquela paradinha, eles vão lá, quebram o vidro, vários avisos de taxistas para o pessoal não andar com o celular mexendo dentro do carro. Uber, taxista, porque exatamente está vendo. E um outro furto comum que está acontecendo, que a gente acabou tendo o desprazer de vivenciar, foi a questão de roubo, furto de step de carro. A gente fez a locação do nosso carro, e quando nós locamos, na locadora eu fiz cobertura completa do carro. Paguei o seguro que seria o mais alto para ter cobertura completa, vez, né? como da 4 anos atrás, só que dessa vez nós nos demos em conta com um contrato em que cobria todo o carro, menos a chave e o step. E justamente na segunda semana me roubaram o step desse carro. E foi algo que assim a gente ficou um pouco chateado. Foi na primeira semana, né? Foi na primeira semana. Nós chegamos no sábado e foi no domingo seguinte. Foi no segundo final de semana, na realidade. No segundo final de semana. Nós chegamos no final de semana, no segundo final de semana aconteceu. E nós ficamos muito tristes depois. Foi até quando a gente esteve visitando o rapaz que nos trouxe aquela experiência de provarmos café. Depois ele até falou que teve até uns relatos que ele falou que ele viu nas câmeras lá com o rapaz do condomínio quando a pessoa foi. Em 5 minutos abriu o carro e tirou o step, e parecia até que o cara era dono do carro, da maior tranquilidade de fazer o que ele fez, e a gente teve esse desprazer. Aí tivemos que correr para comprar um step novo, para não ter que pagar a taxa da locadora, então foi uma experiência ruim para nós, e foi algo que não só nos marcou por nós vermos que tem este problema no Brasil, mas também porque nós experienciamos isso. Tanto é que nós, a partir desse momento, já começamos a deixar a aliança em casa, já ficar um pouco mais atento na rua, porque o medo era... Quando nós chegamos, foi 2 coisas que nos avisavam, né? Cuidado com o step, não é coberto pelo seguro, e cuidado com as alianças. Com as alianças. Quando nós chegamos em casa, quando nós vimos que tinham roubado o step, quando nós chegamos em casa, falou, tira a aliança. Porque a gente não vai pagar para ver um segundo roubo em um curto prazo de tempo no Exatamente. Brasil, né? Mas assim, foi um transtorno para nós, porque a gente teve um gasto aí de mais ou menos umas 100 e poucas libras, mais ou menos aí uns 120 libras aí para repor esse step, né, em libras. Mas graças a Deus a gente conseguiu resolver, conseguiu acertar todas as coisas. Depois até trocamos o carro porque tinha mais uns dias, mais um tempo para ficar com o carro. Porque tem um carro específico que é muito fácil deles fazerem isso. No entanto, que a gente não entendia como eles tinham roubado sem arrombar o carro. Parecia que eles não tinham... O carro estava trancado, a porta, o step não era externo, que muita gente perguntou assim, mas o step é externo? Não, o step estava dentro do porta-mala. O porta-mala estava fechado, a porta do carro estava fechada. E a gente não entendia como, né? De repente a pessoa tem uma segunda cópia da chave. Não é possível. Mas aí, quando a gente foi até a agência para saber os valores, porque eles não respondiam WhatsApp, eles não tinham telefone, não respondiam os e-mails. Então a gente teve que ir pessoalmente. E aí o rapaz falou, não, o seu carro deve ter sido arrombado sim. Aí foi quando ele nos mostrou, eu vou até colocar a foto aqui, da fechadura arrombada. Eles arrombaram do lado do motorista. Eles mexaram a porta, abriram o capô da frente, desconectaram o cabo da buzina, que é o que toca o alarme. O alarme estava tocando em silêncio. E aí eles abriram a porta traseira e tiraram o step pela porta traseira e não pelo porta-mala. Tanto é que nos vídeos que o rapaz viu exatamente ele fazer isso, ele encostar no carro bem rápido, não dava para ver o que era, ele já abriu o carro, entrou dentro do carro, aí ficou dentro do carro na parte da frente mexendo em algo,
Aí logo na sequência mostra que ele talvez tenha desconectado a buzina e aí ele vai para a porta traseira da porta do passageiro, abre, aí ele vira, deita o banco e tira por ali a roda e sai como se nada tivesse acontecendo. Quando nós chegamos no carro que o Douglas abriu, porque todo lugar que a gente parava, o Douglas abriu o porta-mala e checava. Checava por conta exatamente do aviso de que não era coberto. Só que eu falei, mas não é possível, cara. Nossos óculos estavam dentro do carro e custavam mais do que o step. Nossas jaquetas, as únicas que a gente tinha levado, estavam no banco traseiro e não levaram. Ele queria só o step. Só queria o step mesmo. Porque foi exatamente como nos falaram. Como tá tendo uma onda de furto de step, e é fácil para os caras venderem, né? Porque eles pegam um step que custa aí em torno de 600 e poucos reais, em reais. Com pneu com roda, eles acabam vendendo porque você pode ver que pelas imagens, vende por 100, 120, 150 reais, 120 reais, e só para usar droga mesmo, porque é fácil de vender, entendeu? É novo, normalmente. E eles olham os carros, veem os carros teoricamente com uma aparência nova, e aí eles já sabem os carros, existem alguns carros específicos, né? E que parece que segundo o que eles estavam dizendo para nós, que lá é o Fiat Argo, que é o Argo e o Crono, né, que é o sedã, né, da Fiat, o Mobi e o Kwid da Renault, se não me fala. Kwid da Renault. São os 3 carros que são fáceis para eles abrirem, levarem step, até levar o carro, porque existem algumas situações é mais fácil esses carros. Que esses carros eles têm acesso fácil, você consegue desconectar a buzina até por fora, porque você tem acesso ao cabo da buzina por fora do carro na frente. Então são situações que aconteceram com a gente, né, que a gente ficou um pouco chateado. Porque assim, a gente quando saiu da locadora, eu falei, então é só andar sem step e de repente a gente não corre esse risco. Mas o que a gente não sabia também é que no Brasil, se você é parado por uma polícia rodoviária e eles vão checar e você tá sem step, eles vão apreender o seu carro e vão mandar pro pátio. Nosso carro sendo alugado, a gente teria que pagar todos os dias do pátio e o guincho para retirada. Sim. Então ia sair bem mais caro. E a gente já tava rodando 3 dias sem step. Sem step, sem saber disso. Até conseguir na agência para saber qual era o procedimento. Quando eles nos passaram o valor, a gente quase caiu de costa. A gente disse, não, vamos tentar resolver por si só. A gente consegue comprar por conta? E o cara falou que sim. Então a única coisa que a gente fez foi ir até a concessionária da Fiat, comprar a roda. E compramos a roda. Aí depois comprou o pneu. Mas compramos a roda porque a roda tinha que vir com uma bendita etiqueta. E, na verdade, a etiqueta não veio, né? Aí depois nós providenciamos a etiqueta, conseguimos resolver tudo, compramos o macaco, a chave de roda, o pneu. Exatamente. E aí chegou lá... Na quinta-feira o carro já estava todo completo. Já estava completo para devolução e pegamos um carro novo. E aí nós já pegamos o carro novo na sexta-feira. Exato. Nós chegamos lá, encostamos e falamos, só queremos trocar de carro. Aí ele falou, tudo bem, como o seu seguro é completo, teoricamente, por terem minchado a porta, né, teria que trocar a fechadura. Mas aí, como o seguro era completo, não precisou pagar nada, só fizemos uma troca de chave e de carro. Na realidade, foi bom, porque como a gente ainda tinha mais 4 a 5 dias, isso... eles até falaram, é melhor você pegar esse carro, ele é mais seguro, para não correr um novo risco de assalto. Imagina que a gente já tinha gasto, e aí você abre a porta-mala do carro e cadê o step? Roubou de novo outro step. Mas assim, foi uma experiência ruim, que nos marcou, que deixou assim, claro, a gente com aquela sensação de impunidade, porque você fala, poxa, como que pode tão fácil acontecer e você não ter o que fazer? Mas assim, faz parte. É uma situação que infelizmente não deveria ser normal, mas é bem comum no nosso país, e essa é uma das partes que nós achamos bem ruim lá. Qual que é a próxima, amor? O trânsito de São Paulo. O trânsito, falando especificamente de São Paulo. A gente vai colocar algumas imagens aí para vocês do trânsito de São Paulo, e foi algo assim que a gente percebeu que parece que cada ano que passa a coisa tá pior, né? Trechos que às vezes você leva 10 minutos, 15 minutos para fazer, a gente levava 45, 1 hora, Exato. Porque o trânsito era algo assim surreal. Isso nos deixa assim um pouco desconfortável ali no dia a dia, porque claro, a gente vive numa cidade que é uma cidade do interior. Quando a gente pega 10 minutos de trânsito para ir para um lugar que normalmente leva 5, entendeu? Quer dizer, o dobro disso vai levar 10 minutos, a gente já acha um absurdo. Nossa, porque a nossa vida, ela já tem essa questão um pouco mais tranquila.
você não está acostumado a pegar 15, 20, 30 minutos de trânsito, você pega trânsito assim. A não ser as pessoas que às vezes têm que trabalhar em outra cidade, às vezes pega a estrada e acontece de ter um acidente na estrada e às vezes fica algumas horas na estrada parado. Mas no nosso caso, que trabalha na cidade, que vive na cidade, a gente não está muito acostumado com esse tipo de situação. E voltar ao Brasil, voltar especificamente para São Paulo e ter que, durante 18 dias, dirigir no trânsito de São Paulo, foi assim, vou falar para você, algo assim de se admirar no dia a dia. Aqueles motoqueiros passando, aquele caos, entendeu? Buzina, E buzina. Aqui a gente não vê buzina, não ouve, né? Dificilmente, e lá, meu Deus do dificilmente céu. alguém se buzina no trânsito, então essas coisas, elas deixaram a gente bem marcados assim, e eu acho que foi uma das partes ruins do Brasil, claro, que é algo que já faz parte ali do cotidiano, mas para nós que fazíamos 4 anos que não retornávamos ao Brasil, vivenciar isso de novo, eu vou falar que não foi muito legal. Porque imagina que você está uma boa parte do tempo no trânsito, você não pode usar o celular nem para o GPS, então assim, eu tinha que usar o GPS no meu banco, né? E eu sempre cobrindo assim com uma folha o celular, porque alguém podia passar na minha lateral, quebrar meu vidro para poder pegar meu celular. Então era bem complicado. Exatamente, era bem complicado porque, infelizmente, para a gente se locomover no Brasil, mesmo a gente que tinha experiência e sabia alguns lugares, a gente precisava do GPS. Sim. Porque muita coisa mudou. Muita coisa. Direções mudaram, ruas foram alteradas, viraram mão única. Então, assim, sem o GPS a gente ficava meio que sem um norte. Sim. E era bem complicado, porque dependendo do lugar que a gente tinha que transitar, se não escondesse o celular, era pedir para ser roubado mesmo com os vidros fechados, ar-condicionado ligado. E fora o GPS, ele te dava assim, você chegará no seu destino em 1 hora. Mas aí eu dizia já pro Douglas, aqui ele nem tá contando, ele tem um trecho vermelho do GPS, mas nem contava, né? Às vezes tinha trecho que ele falava assim, temos um trecho de trânsito de 20 minutos, só aquele trecho, fora os que tinham mais pela frente. Então, tinha lugar que a gente levava 2 horas para chegar. E dentro desse mesmo ponto, e também incluindo o ponto da violência, a gente achou muito interessante que depois de um tempo, a gente estava usando o GPS do Google mesmo, normal, Google Maps, mas a gente baixou o Waze para utilizar em São Paulo e a gente pegou trechos em São Paulo que o próprio Waze falava assim, à frente... alto índice de criminalidade. Ponto vulnerável para crime, entendeu? Sim. Então, atenção, ponto vulnerável para crime à frente. Aí a gente parava no ponto, no farol ou algo do tipo, a gente já sabia porque você via um número de pessoas assim muito estranhas andando por ali e o próprio GPS já te dava essa referência. Então, assim, você vê que esse lance da criminalidade, até o próprio GPS já tem as informações das áreas. Então, assim, foi algo que assim, deixou a gente muito marcado com essa questão do trânsito e da violência, porque parece que ela está muito ligada em São Paulo, até porque muitos dos furtos e dos crimes, a maioria deles acontecem muito no meio do trânsito. Então, são coisas que assim, a gente ficou bem assustado. Engraçado que das 2 últimas vezes que nós estivemos no Brasil, a gente tinha assim medo, tinha um pouco de receio para andar em alguns lugares, mas dessa vez foi algo assim mais, acho que complicado. Acho que a gente ficou um pouco mais atento, até mesmo depois do que aconteceu com a gente de ter levado aí o nosso step. Mas é isso. O que a gente teve de experiências lá, boas e ruins, a única coisa que a gente torna a dizer... nós nos surpreendemos com a força de vontade do brasileiro de viver e de continuar caminhando. É um povo muito guerreiro. Porque a gente via as coisas pelas ruas, as boas, as ruins, as difíceis, a gente sempre dizia, poxa, o brasileiro ele é guerreiro mesmo, né? Por isso que quando a gente vai para um outro país, a gente consegue fazer a diferença. Não é porque o nosso país não presta, talvez porque a gente quer ter experiências diferentes em um outro país, e isso nos faz sair do nosso país ou nos dá essa oportunidade de sairmos do nosso país. Mas quem vive no Brasil, a gente fala realmente, o brasileiro, ele tem força de vontade, tem um coração disposto a fazer acontecer.
mesmo nas dificuldades, eles estão ali tentando e fazendo por onde. A gente andava pelas feiras, a gente via isso, a gente andava pela rua, a gente via isso, mercado, em todo lugar. Às vezes o pessoal trabalhava em trabalhos os mais simples possíveis, a gente sabia que mas estavam ali sorrindo, tentando, sabe, fazer por onde, para mostrar talvez para o chefe e para si mesmo que, apesar da dificuldade que muitos tinham em casa, eles estavam ali para fazer a diferença. Porque é aquilo, né? A gente se pôs no lugar de muita gente quando a gente vivia lá, né? Acordar 4 horas da manhã, pegar transporte público lotado, pegar trânsito de 1 hora para chegar 1h30. Aí você trabalha mais 8 horas e você pega trânsito para voltar num transporte público lotado para chegar em casa à noite. Muitos pais de família, né? E ainda tem que chegar em casa e dar atenção para os filhos e cozinhar. Nossa, não é fácil. Aqui a gente fala que a gente tenta levar uma vida um pouco mais prática, né? E a gente não encontra o trânsito que a gente viu em São Paulo. Aqui, vamos dizer que tudo é muito perto, mesmo que a gente dependa de ônibus. Quando eu volto de ônibus do meu serviço, são 45 minutos, porque ele dá a volta em todos os bairros da cidade. Mas é bem tranquilo, não se compara a isso, né? Vim com o transporte público lotado. Não, eu venho sentada, 45 minutos, desço aqui, acabou. A gente não... Talvez as grandes cidades, elas tenham mais esse lado. Tipo, você pega Londres talvez o metrô, o ônibus, a gente sabe que é mais parecido com o que é São Paulo, né? Porque a gente já foi sábado para Londres e não conseguia entrar nos trens. É como uma estação Sé da vida, né? E talvez a nossa cidade, ela se compare mais às cidades do interior de São Paulo, que são mais pacatas, não tem trânsito. Então, eu acho que talvez essa seja a diferença. Claro, seria uma injusta comparação daqui com São Paulo, capital cidade. Talvez seja mais justa a comparação Londres-São Paulo. Ou quem trabalha aqui, quem mora aqui na cidade e trabalha em Brighton, London. Exatamente. Eu acho que talvez seja uma comparação um pouco mais justa. Mas, falando da questão do brasileiro, a gente fala, realmente, nós somos guerreiros. Nós conseguimos, eu acho que, fazer acontecer, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, porque é essa a nossa essência, tá certo? Então, nós queríamos agradecer vocês por assistir mais este vídeo. Não se esqueça, mais uma vez, aí de se inscrever no nosso canal, de dar aquele like, de comentar, compartilhar. E comenta aí embaixo se você que mora fora, esteve no Brasil, viu lá, teve experiências. Me fala aí quais foram as experiências que vocês tiveram, vamos fazer, movimentar esses comentários, né? E você que vive no Brasil, que talvez pense que a vida fora é melhor do que no Brasil, nem sempre, tem muitas coisas aqui que também são bem complicadas e bem difíceis. É igual eu disse, talvez comparar São Paulo com Londres fique um pouco mais próximo, porque lá também nós temos uma cidade que é bem agitada, um trânsito caótico, muita criminalidade também. Talvez não seja o mesmo nível, mas pode chegar ali próximo. E nós estamos falando do nosso mesmo país aqui, do país que nós vivemos, mas sendo a capital do nosso país, tá certo? Então, até a próxima e bye bye. Bye.